Seja bem-vindo ao Agora em Foco, o nosso programa de domingo que traz autoajuda e direcionamento no modo como interagimos com as notícias. E hoje a pauta do nosso programa aqui é sobre alienação parental. Para você que não sabe o que é isso, é a manipulação psicológica da criança ou adolescente por meio de um dos pais, avós ou os responsáveis por essa criança ou adolescente, para que ela repudie o outro genitor. Olha, no Brasil, a prática é regulamentada e combatida pela Lei 12.318 de 2010, configurando abuso moral e violação do direito de convivência familiar saudável. Bom, essa lei foi criada diante de inúmeros casos que existiam violência entre ambas as partes, quando a mãe usava a criança para atingir o pai, ou vice-versa, o pai também usando da criança ali para atingir a mãe. Essa lei visa, né, essa lei foi criada visando ter uma segurança familiar para a criança, para que ela, assim, ela tivesse o direito de convívio familiar, tanto com o pai e a família dele também, quanto o da mãe. Mas hoje, diante de tantos casos que vemos, antes da gente falar um pouquinho sobre esta lei e uma outra lei que também tem quebra um pouco esta lei, questão da objeção de alienação parental, vamos acompanhar alguns casos gravíssimos que têm acontecido, na nossa sociedade. Depois da separação, Bianca denuncia o que seriam ameaças assustadoras do ex-marido. Michel teria raptado a própria filha de apenas 5 anos para se vingar da ex. Eu vou te matar esse mês. Vou dar 2 tiros na tua cara. Manda tua família comprar o caixão. Por conta de ego do pai dela, de não aceitar um fim que não tinha outro jeito. Ou eu saía ou eu morria. Em outra gravação atribuída a Michel, ele estaria supostamente se referindo à filha do casal. A Isis pode estar no teu colo que eu vou descarregar um peixe na tua cara com a minha filha no colo. Nem com a minha filha no colo tu vai viver. Ele sabe que a Isis é a única coisa que me machuca. Que é a única coisa que vai me machucar e que vai me fazer ficar mal. Então ele usa ela até mesmo para me machucar. Em outra mensagem, uma suposta ligação com o crime organizado. Eu vou fazer tudo pela ética do PCC. Mas eu bato de frente com gente que vem de jato pro Brasil com toneladas de cocaína pura. Eu bato de frente com gente que manda 1 tonelada de cocaína pra Europa. E eu vou deixar um recado muito bem dado para toda a sua família. Você já tá morta. Com medo, Bianca prefere não comentar. Mas o que Michel tem a dizer sobre essas acusações da ex-esposa? É a sua voz mesmo, Michel? Bianca acredita que Michel decidiu usar a filha do casal para atingi-la. Ela está sem ver a Isis há 1 ano e 4 meses. Eu não sei se ele está machucando ela, se tem alguém machucando ela. Vana, por quê? Foi você? Foi você? Não, fui eu. Nessas fotos, a mãe parece ansiosa pela chegada do primeiro filho. Nesse post, aparenta estar radiante com o nascimento de Dante. O que ninguém esperava era que 9 meses depois, Giovana estaria atrás das grades por assassinar o menino. O mistério que envolvia a morte suspeita do bebê foi desvendado por este circuito de segurança. É Giovana quem aparece em um pet shop comprando o veneno. A mulher de 26 anos conhece a vendedora, parece tranquila, faz o pedido e segue até o corredor onde está o produto. A comerciante volta com um saquinho. Giovana paga. Dentro do envelope, ela carrega um tipo de raticida parecido com esse, de cor azul intenso. Mas antes de comprar o veneno para ratos, Giovana também comprou bananas para fazer papinha para o bebê. Para a Polícia Civil, Giovana comunicou a morte do filho depois de socorrê-lo em um aparente engasgo, que teria gerado sufocamento e, em seguida, a parada cardíaca. Foi a suspeita inicial da equipe médica, mas a autópsia indicou o envenenamento.
No intestino da criança havia banana amassada e uma enorme quantidade do veneno. Uma ingestão acidental foi descartada, pois o produto tem um gosto extremamente amargo, o que impediria o bebê de engolir a alta dose sozinho, segundo um médico legista. O vídeo do menino Gustavo chorando por não querer passar o fim de semana com o pai comoveu o país inteiro. Você vai lá no seu pai. Não, eu não quero não. Mas por que você não gosta de ir no seu pai, filho? Hã? Porque ele me bate. Dias depois da gravação, Gustavo, de 3 anos, morreu. A princípio, o pai, o advogado Igor Veloso, disse à polícia que a criança teria se afogado na piscina, se recuperado, mas morrido enquanto dormia. Os exames no IML e os primeiros laudos da perícia trouxeram outro cenário, bem mais cruel. A criança foi brutalmente espancada e morta. A polícia chamou de tortura o que aconteceu com Gustavo. E foi torturado e espancado até a morte. Então, inicialmente, nesse momento, a minha representação preventiva se pautou em 2 crimes. O crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado, e o crime de tortura. Igor e a madrasta de Gustavo, Kathleen Moreira, foram presos pela polícia de Palmas, no Tocantins. Igor Veloso já tinha um histórico de violência. A mãe da criança, Sabrina Feitosa, possuía uma medida protetiva contra ele por ameaças feitas em 2023. Sua sorte é que você estava com o menino no colo e tinha muita gente passando na rua, porque na próxima te meteu uma bala na cara. Mesmo assim, o advogado tinha a guarda compartilhada do filho. Segundo a madrinha da criança, diversas vezes a mãe tentou impedir que Gustavo passasse o final de semana com o pai. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o assassino para o carro numa rua pouco movimentada no sábado à noite. Ele permanece dentro do veículo por algumas horas. Nesse meio tempo, a polícia acredita que ele matou as filhas Isis Helena, de 3, e Laís Heloísa, de 5 anos, sufocadas. O criminoso abandona o carro trancado com os corpos das meninas e foge a pé. As crianças foram encontradas pela polícia na manhã de domingo, Dia dos Pais. O criminoso Breno de Souza Castro, de 24 anos, se entregou à polícia. Ele matou as próprias filhas porque não aceitava o fim do relacionamento com a mãe das crianças. A mulher terminou com ele há 5 meses depois de sofrer vários episódios de agressão. Só que as ameaças e a perseguição contra ela continuaram. No sábado, ele pegou as filhas, dizendo que levaria as meninas para passear. Depois, enviou um vídeo à ex-mulher. Nós recebemos a notícia quando ele já foi mandando uma mensagem para a mãe, com o vídeo ele mandou visualização única, com o vídeo das crianças já dentro do carro. Ele alegou que iria levar elas para o museu, porque ele nunca conviveu muito com as crianças. Então as crianças ficam felizes, né? Vamos para o museu. Breno foi indiciado pelo crime de vicaricídio, quando o pai mata os próprios filhos para punir e provocar sofrimento à companheira ou ex-companheira. Bom, vamos falar um pouco do direito de fato da criança viver saudavelmente. Bom, acompanhamos o caso das crianças que perderam a sua vida na mão de pais, né? Tanto mães quanto pais também. E o último caso, recentemente, do Gustavo, menino de 3 anos, que acabou perdendo sua vida também pelo pai. Olha, diante dessa situação toda que vemos, vamos entrar em questão da alienação parental que falamos. Neste caso, propriamente deste menino, a mãe já tinha notificado o Conselho Tutelar, outras autoridades ali, não a polícia, que ela não chegou aí na polícia por conta de diversos fatores ali que ela conta, do pai ser influente, do medo que ela tinha, mas o Conselho Tutelar, sim, ela já tinha ido, inclusive ela tinha uma restrição, um boletim de ocorrência contra esse pai, por agressão a ela mesma, e ela tem os vídeos, fotos da criança machucada quando retornava do pai, o próprio vídeo da criança não querendo ir com o pai. Diante de tudo isso, a gente pergunta, cadê o direito de fato da criança? Cadê o direito da criança? O direito dela escolher. O direito porque a criança ela sabe o que é bom para ela. Todos nós, seres humanos, sabemos o que é bom para nós. Se a gente vai para um local onde a gente se sente coagido, amedrontado, ameaçado,
obviamente que a gente entende assim, que aquele local não é pra gente. Então a criança, sim, ali naquele momento, ela estava pedindo, clamando por socorro, que ela não queria estar naquela determinada situação, naquele determinado local. E cadê alguém? Alguém escutou essa criança? A justiça, o conselho tutelar, alguém ouviu de fato o que estava acontecendo com essa criança diante das acusações da mãe? Então, aí o mais importante neste momento era a questão da alienação parental, que o pai não podia ficar afastado, mas que pai era este que tinha que ficar presente na vida dessa criança? Aonde que ele compunha alguma coisa? Porque esta lei existe, sim, para garantir um convívio familiar saudável para a criança, não este convívio. Então, esta lei, né, de alienação parental não aplica-se a este caso. Não aplica a este caso e aos outros também que nós vimos, de pais agressores, de pais que maltratam seus filhos, que de certa forma, dentro de casa já maltratava a mãe na presença dos filhos, por que quem acha que não irá fazer fora ali do casamento, fora numa separação? Então, tem que ser bem visto isso pela sociedade, bem visto isso pela justiça, primeiramente. Porque dizendo alguém que já, já teve a experiência de ter que compartilhar uma guarda, de ter que entregar uma criança, sendo o pai separado para o pai. E olha que é uma experiência própria, pessoal, e embora o pai da minha filha, não fosse esse tipo de pessoa, não fosse esse tipo de pai que causasse danos de violência física ou psicológica, ou mental, ou emocional com a minha filha. No entanto, ela não queria ir. Muitas vezes eu tinha que entregá-la chorando, agarrando em mim. Por quê? Porque o laço, obviamente, da mãe e do filho é muito grande. Dito feito isso por mim, experiência pela minha filha, o laço que eu tinha com a minha filha era muito grande. Então, quebrar este laço de uma forma que não é saudável, isso é ruim, porque a criança, sim, ela tem o direito, ela pode crescer mais, ela pode ter um entendimento melhor. Por que tirar uma criança pequena? Porque quando a minha filha, eu era obrigada a entregá-la, ela tinha menos de 2 anos de idade, menos de 1 ano e meio. Então, tem mães que tem que entregar com 1 ano, com meses, com 1 ano e meio. Isso não é certo. Não é certo. Para mim, não é certo. Para mim, que já viveu a experiência, já viveu a situação, não é certo. É certo o direito da criança, é certo garantir o direito da criança. Se a criança não se sente à vontade porque ela é pequena ainda para entender, para aceitar aquela situação emocional, ela tem que ser ouvida. Ela tem que ter o direito de não. Por que não o pai visitar na casa, ficar um tempinho com a criança, esperar ela ter uma afinidade com ele, uma adequação melhor do ambiente para poder levá-la? Para que levá-la? Eu ficava pensando também do outro lado, para que levá-la naquela condição? Para que levá-la contra a vontade dela? Que benefício que há nisso? E, obviamente, a minha filha cresceu e teve muitos problemas em relação a isso. Muitos problemas. Coisas que nós acreditávamos que não emocionalmente, mas tem sim. Tem sim. Quando a gente é forçada a fazer algo que a gente não queira, a gente adulta, imagina uma criança, ficam-se marcas. É óbvio que ficam-se marcas. Então, temos que, sim, acender um alerta a essa questão. Este menino serve como um alerta, este caso, de que cadê as nossas crianças estão sendo ouvidas de fato? Estão sendo protegidas de fato, os direitos dela? Porque aqui, ó, estamos falando de alienação parental, não é para a criança, é para os pais. É para que os pais tenham convívio com ela. Não significa que os dois tendo convívio com ela que seja saudável para ela. Porque no caso desse menino não era saudável o convívio com o pai. Muito pelo contrário, o convívio com o pai era maçante, era doloroso, era ameaçador, era traumático. Então, fica-se alerta. Sim, fica-se essa alerta para a gente trazer essa questão da alienação parental. Sim, ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada quando há indícios de que a criança não esteja bem emocionalmente, fisicamente, indo para este caminho, sendo obrigada a ser compartilhado ali com uma outra pessoa que ela não queira. Então, vamos acender esse alerta, vamos pensar nisso, para a gente trazer essa discussão para a sociedade, para a própria justiça, para que isso seja mudado, que a criança, de fato, consiga ter os direitos dela preservados e ouvidos. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui principais condutas consideradas alienação parental, para você entender, quem não sabe o que é alienação parental e quais são as condutas, são as principais condutas. Desqualificação.
Falar mal do outro genitor de forma reiterada da presença da criança. Olha, sim, essa é uma das condutas da alienação parental. Isso acontece de fato? Sim, acontece, principalmente quando a separação entre o casal é de uma forma traumática, dolorosa e agressiva, tende-se assim ali trazer todo o ressentimento, amargo, o ódio e descarregar ali naquela criança. Bom, boicote ao convívio, ao convivimento que chamam, né? Dificultar o contato telefônico ou o direito de visitas regulamentadas. Omissão de dados, que é o que aconteceu com ela. Ela não pôde não entregar a criança por conta de uma lei que a obrigava a entregá-la por conta das visitas. Omissão de dados, esconder informações pessoais relevantes sobre a escola, o estado de saúde ou o histórico médico do menor. Bom, acompanhamos um caso disso com a própria o filho da cantora Marília Mendonça, que tinha a avó, a guarda da criança, que o pai acabou requerendo a guarda porque ela escondia ali a situação do menino também de doença, o menino ficava doente, ela não contava para ele, então houve essa questão de alienação parental que ela estava quebrando essa objeção. Falsas denúncias, apresentar acusações infundadas contra o genitor para causar o afastamento. Também isso acontece. Tem muitas acusações feitas por algumas mães que são infundadas para afastar o pai por uma questão de vingança, por uma questão de mágoa, mas neste caso, do caso que vimos do Gustavo, não foi esse o caso, porque as agressões ali eram fato, eram registradas, eram concretas, existiam provas disso. Então não é neste caso. Vamos lá. Agressão à autonomia, tentativa de fazer com que a criança sinta medo, culpa ou rejeição injustificada em relação ao outro responsável. É onde a gente entra a manipulação aqui mental, emocional, né? Ah, comigo é melhor, mora comigo, a sua mãe é isso, ou seu pai é aquilo, né? Coisa que eu sei muito bem por ter experiência própria. Vamos lá. Mudança de domicílio. Alterar o local de residência para lugares distantes, sem justificativa, com o propósito de dificultar o convívio. Olha, entendo todas essas questões das condutas consideráveis da alienação parental, porque sim, tudo tem um lado positivo e negativo. Sim, tem muitas pessoas que fazem isso de uma forma de má fé, né? Casais ali para se agredirem de má fé com a criança, mas também tem casos como a gente viu desse menino, do pai do Gustavo, que já era um completo narcisista, um completo agressor, um completo não pai. Eu falo não um pai, porque não era mesmo um pai presente, era um pai com conduta duvidosa. Então a gente tem que, como eu disse anteriormente, temos que estudar, entender bem essa questão de alienação parental, proteger a criança de uma forma consciente, de uma forma que ela tenha direito de fala, porque a criança tem direito de fala. Por que não escutar a criança? A criança, ela é muito... Gente, a criança ela é muito verdadeira. Ela sente verdadeiramente. Se ela está bem do lado de alguém, ela está bem. Se ela está mal, ela está mal. Aí finge-se não estar vendo, não estar ouvindo o que a criança está falando por uma questão de ser adulto, de ser justiça. Não, a criança tem o direito de escolha. Eu sempre acreditei que a criança tem o direito de escolha. Bom, essa lei, como eu estava dizendo antes, a lei de alienação parental, ela dificulta a verdade dos fatos. Sim, porque acaba o comportamento da criança não valendo de nada. Como eu disse, o que a criança diz não vale nada. Se a criança chora desesperadamente para não ir, não vale nada. Ou seja, a criança naquele desespero não vale nada. Então, temos que mudar. Quando que a gente vai continuar sujeitando as crianças a esse cenário? Vamos entender que antes do direito dos adultos, tem o direito das crianças. E tem que prezar o direito das crianças primeiro. Mas olha, tem um outro direito também que eu quero trazer para você. O direito de você proteger o seu patrimônio, ter bons investimentos, saber como você pode ganhar mais aí, faturar mais para sua família, ter mais rendimentos. A Óleo pode te ajudar com isso. Você sabia que uma boa gestão financeira pode ser um ponto de virada do seu negócio? Orion 360 Capital e Engenharia Financeira. Especialistas em consultoria e crédito inteligente, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso.
uma equipe experiente e qualificada, pronta para oferecer soluções personalizadas de acordo com a sua realidade e os seus objetivos. O grande diferencial é atuar com um ecossistema completo, integrando captação de recursos e serviços financeiros em um só lugar. E quando o assunto é acesso a crédito inteligente, o Home Equity vem ganhando destaque no mercado. Nessa modalidade, você utiliza um imóvel quitado ou não como garantia para obter crédito com taxas mais baixas, prazos maiores. Uma alternativa estratégica para quem busca melhores condições do que linhas tradicionais, como crédito pessoal ou capital de giro. Orion 360 Capital e Engenharia Financeira. Descubra novas possibilidades para o seu futuro financeiro. Olha, eu quero trazer agora sobre o ECA. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembra que eu falei da lei que poderia ser subjugada à lei ali da alienação parental? Sim, essa aqui, ó, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Quando os pais violam os direitos ou ameaçam o bem-estar dos filhos, o Estado e a sociedade devem intervir. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Constituição garante proteção integral. Isso significa que a criança é um sujeito de direitos e não uma propriedade da família. Tá vendo? Esta lei aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente quebra esta lei aqui de alienação parental, porque aqui, ó, significa que a criança é um sujeito, é uma pessoa. O que é um sujeito? É uma pessoa e não uma propriedade da família, do pai e da mãe. Ela é uma pessoa. Ou seja, essa pessoa que está sendo ferida ou está sendo denegrida em alguma situação, ela tem direitos. Se ela está sofrendo na mão de um pai, ela tem direito de não ir com este pai. Se ela está sofrendo na mão de uma mãe, ela tem direitos de sair daquela guarda. Você entende aqui esta lei? Como é importante? O que diz a lei? Vamos entender melhor. O que diz a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prioridade absoluta. A vida, a saúde e a dignidade da criança vem antes de qualquer autoridade dos pais. Ouviste? Dito isso, vem antes de qualquer autoridade do pai a saúde e a vida da criança. Vamos pegar agora de novo o caso do Gustavo. O menino voltava dopado, voltava machucado, ferido. Cadê o direito dessa criança perante este pai agressor? Cadê que a mãe buscou ajuda, a mãe chegou até o conselho tutelar? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Aonde estava aqui, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse caso? Aonde? Ah, porque o pai é influente, o pai é advogado, o pai não sei o quê. Mas cadê a lei? Um advogado é mais do que uma lei? Aqui é mais do que a prevenção da criança, a proteção da criança? Dever de denúncia. Qualquer sinal de abuso, violência ou negligência cometida pelos pais deve ser denunciado. O sigilo e a proteção da vítima são garantidos. Caso também, aqui, ó, ela foi no conselho tutelar, ela mostrou os vídeos, ela mostrou as fotos, o depoimento do menino. Afastamento necessário. Se os pais representam risco físico ou mental, a justiça pode afastar a criança do convívio familiar temporário ou definitivo. Esta aqui é o mais importante. Por que não houve o afastamento desta criança com esse sujeito que causou toda essa dor, esse dano a essa criança? Por que não houve afastamento se era nítido, visivelmente ali, que ele causava transtornos para aquela criança? Não só fisicamente, mas emocional e mentalmente. Cadê o afastamento? Onde entrou o ECA na vida do Gustavo? Onde o Estatuto da Criança e Adolescente pôde fazer algo de fato por ele? Nada? Não pôde fazer nada? Então a gente tem que avaliar. Cadê? Onde está? Porque as leis não são colocadas da forma como tem que ser colocada. Alienação parental é nada mediante a lei do Estatuto da Criança e Adolescente. A criança aqui, ó, é uma pessoa, ela é um sujeito, ela é uma pessoa. Ela não é uma propriedade desses pais que podem fazer esse joguete, um na mão do outro, e usar essa criança para ferir um ao outro, para ferir uma mãe, machucar, bater um filho porque não pode ter acesso à mãe. Então, cadê a lei? Essa lei tem que ser colocada em prioridade, primeiro lugar. Em primeiro lugar, quando qualquer caso de violência com criança.
Por exemplo, esse caso que eu falei do pai que deu uma saidinha no Dia dos Pais e matou os filhos. Cadê a lei de afastamento? Primeiro que esse homem já é um criminoso, ele não deve nem estar em convívio com essas crianças, ele não tem o direito de ser pai dessa criança, pelos atos que ele cometeu, pelo assassinato ou roubo, ou seja lá o que for. Ele já não tem o direito, aqui, o afastamento familiar, já não tem o direito de conviver com essa criança, porque ele é má exemplo, má conduta, má tudo para essa criança. O que ele vai trazer de benéfico para essa criança? Nada. Olha, trouxe o fim da vida dessas crianças. Então, gente, vamos trazer essa questão. Vamos trazer essa questão de uma forma muito séria, a gente analisar isso de uma forma muito coerente. E fique um alerta também aqui do Olho em Foco para você que está em casa nos assistindo, que conhece, né? Lembra que denúncia para você que conhece pessoas que estão vivendo esse cenário, que batem nos seus filhos, você vê sinais de agressão, pais são separados, você sabe que o pai, você que é mãe, que tem que entregar o seu filho, não quer ir, busca o seu direito, busca o direito da criança, não é nem o seu direito, busca o direito do seu filho de não ir. Se ele está sofrendo, se ele chora, se ele não quer, busca o direito do seu filho através daqui, do Estatuto da Criança e Adolescente, que ele tem o direito de não ir. Ele tem o direito de ser ouvido. Que ele aqui, ele é uma pessoa, ele tem o direito de ser ouvido. Não há propriedade que um pode levar o outro. Eu acho que a criança tem que estar confortável no cenário. Se ela quer conviver com o pai e com a mãe, ela tem que conviver. Se ela não quer conviver direto com ele, não conviva, então a criança tem que ser ouvida, ela tem que ser garantida os seus direitos. Bom, assim como a lei tem que proteger a criança, a lei aqui, do Estatuto da Criança e Adolescente, também tem uma outra lei importante na sua casa, tem que seguir a sua lei, é a lei do seu patrimônio, a lei de proteção da sua família, de ter bons investimentos, de ter ali o seu patrimônio bem preservado, ele protegido. Então, você quer saber mais sobre isso? Acompanhe a Vanguard. No coração do Brasil produtivo, onde a terra encontra o futuro, nasce uma necessidade essencial: segurança e estratégia. É nesse cenário que a Vanguard Securitizadora se posiciona. Com inteligência, solidez e precisão. Especialista em blindagem patrimonial, gestão de contas escrow e estruturação de operações de crédito. A Vanguard conecta capital a oportunidades reais, fortalecendo o agronegócio e impulsionando investimentos seguros. Mais do que estruturar operações, construímos confiança, protegemos patrimônios, sustentamos crescimento. Vanguard Securitizadora. Solidez que sustenta o futuro. Olha, vamos falar aqui das responsabilidades que temos com as crianças. Sim, não só nós pais, escola, a sociedade, todos nós temos responsabilidade com as nossas crianças, mesmo não sendo suas. Porque às vezes a pessoa vê um ato de violência, sabe que está acontecendo e não faz nada. Eu não vou fazer nada, que eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Nós somos uma sociedade e a sociedade, vive assim, junto, em parceria, porque só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Se cada um fechar os olhos, cada um por si, que será dos nossos filhos, das crianças, do nosso futuro? Cada notícia que eu recebo, cada vídeo que eu vejo sobre algo horrível cometido contra alguma criança, isso parte o meu coração e quebra um pouco da minha alma, porque as crianças vieram a este mundo, elas vêm a esse mundo com um único objetivo: trazer vida à Terra, trazer luz para nós adultos e adultos cometendo essas atrocidades com bebês, com crianças. Olha, isso tem que mudar, é revoltante. Temos que abrir agora é o momento, o foco é esse, é lutar pelas nossas crianças. Como faremos isso? Primeiramente, estar atentos às crianças, né? Tem crianças sendo molestadas nas ruas, tá atento à pessoa. Eu vejo vídeos também de pessoas atentas a pessoas que querem fazer mal para outras crianças, a pessoa está ali atenta, várias crianças já foram salvas, porque outras pessoas estavam ali atentas para impedir um sequestro, para impedir um abuso. Então, fique atento. Não tenho nada a ver com isso, estou aqui no ambiente, não quero saber. Fique atento. A criança pode não ser sua, mas está no mesmo ambiente que você, então fique atento.
que a gente sim participa daquela cena, daquele cenário. Se a criança é sequestrada no local onde você estava lá. Você poderia ter visto, poderia estar atento àquele momento. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar o quanto a gente pode contribuir, né, contribuir para uma sociedade melhor. Nós podemos, se cada um fizer um pouquinho, a sociedade começa uma engrenagem de se reestruturar e de se fortalecer. Então, vamos juntos, nós somos uma sociedade, vamos fortalecer para que a gente consiga acabar com essa onda horrível, essa onda nebulosa do que está acontecendo com as crianças. As crianças estão se perdendo, nós estamos nos perdendo e automaticamente as crianças também estão se perdendo. Então essa fica a nosso olhar aqui hoje do Agora em Foco sobre, falamos de alienação parental, falamos da lei do Estatuto da Criança e Adolescente, vamos falar agora da nossa responsabilidade também, como pais, como sociedade. Então vamos ficar atento a isso, vamos colocar um foco principal em tudo isso. Bom, o Agora em Foco está ficando por aqui, mas antes disso eu gostaria de deixar a nossa reflexão final. Quando nos perdemos, a criança é quem paga o impacto dos nossos erros, traumas e escolhas. O Agora em Foco fica por aqui e eu vejo você no próximo programa. Até lá!